Boa noite, pessoal. Hoje no Conversa com Cacau receberemos o jogador de basquete Fausto, ex-jogador de Francana, Sírio e Seleção Brasileira. Boa noite, Plínio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Renato. Renato, você foi terceira hoje, tá? Purunga. E aí, Purunga, tem uma história aí com o Fausto, né? Thaísa, boa noite. Já antecipo o agradecimento para você, viu, Thaísa? Fez o contato com o seu tio. Fausto entrando, vamos começar. Boa noite, Regis. Vou chamar o Fausto. Só um minutinho, só acertar a câmera aqui que tá. Opa. Aí. Boa noite, Fausto. É um grande prazer Oi, estar aqui. Cacau. É um grande prazer receber aqui no nosso Conversa com o Cacau, né? O nosso programa, só vou fazer a apresentação, tem algumas pessoas, nós vamos fazer a apresentação do programa, a gente já começa com o nosso bate-papo, tá, Fausto? Mas é um grande prazer estar recebendo você nessa Oh, noite aqui, tá? beleza, Então, gente, então. tá certo. Pessoal, esse aqui é o Conversa com o Cacau, né? Hoje, então, temos o prazer de estar recebendo o grande Fausto, né? Nosso grande jogador de basquete, né? Da seleção brasileira, Franca, Sírio, entre outros. Ele vai contar aí da carreira dele, tá? Num primeiro momento aqui, agradeço a participação de todo mundo que está entrando, tá? Antes de entrar no assunto, eu normalmente, viu, Fausto, eu não repito camisa não repito camisa eu sempre faço com alguma camisa de algum time e tal, que eu tenho minha coleção, né? E normalmente eu não Beleza. repito camisa. Mas hoje, como eu já fiz com as duas do Bayern de Munique, e hoje teve uma goleada histórica aí do Bayern de Munique sobre o Barcelona por 8-2. Então não é todo dia que isso acontece. Então essa camisa é uma homenagem ao grande Bayern de Munique hoje. Teremos sorteio, pessoal. O sorteio de nhoque recheado, o novo produto do nosso patrocinador Lalane Croquettes, tá? É o nhoque recheado. Então, no final da live, teremos o sorteio no sorteio no final da live, teremos o sorteio do nhoque recheado, patrocinado pela Lalane Croquettes, e também de uma sobremesa da Esqui Sorvetes. Para participar, é só colocar nos comentários qual a grande capital do basquetebol brasileiro, que fica no interior de São Paulo, da época do Fausto, de 70, década de 70, década de 80, qual era a cidade onde se praticava o melhor basquete do país. Tá? Isso aí, quem é da época sabe. Primeiro, uma boa noite aqui a todo mundo que está entrando, e boa noite para o Barraca, aí que nós vamos falar. Vamos falar, tem uma ligação aí com o Fausto, a gente vai falar durante a nossa live. Fausto, então, é um prazer a gente estar aí com você, tá? Por favor, faça a sua apresentação, por favor. Boa noite a todos. O Cacau pelo convite. Estou muito satisfeito de poder participar dessa live, porque sempre é um aprendizado. Eu posso também explicar um pouco da minha história, a história do Instituto Fausto Giannichini. Quero cumprimentar os participantes, esses que já estão assistindo, aqueles que vão assistir logo mais. E eu estou à disposição para a gente bater um papo bacana, falar sobre basquete, seleção brasileira, cidadania. O basquete, você sabe que ele transforma. Então eu estou aqui para falar de todos esses assuntos que me deixa muito feliz e poder contar um pouco das histórias vividas desse esporte maravilhoso que é o basquete. Não, tá certo, Fausto. Com certeza vamos ter bastante história aí. E, assim, gente,
nosso programa é um debate esportivo, né? A gente vai falar sempre sobre esporte, mas, lógico, sempre com assuntos atuais, né? O que o Fausto bem colocou aí, questões de cidadania, né? O Fausto, a gente vai falar sobre isso também, tem um instituto que vai ter um projeto social muito forte lá em Franca, tem a participação aqui de Botucatu do nosso deputado Fernando Cury, pelo que ele me passou, depois ele vai explicar melhor sobre isso, mas no primeiro momento vamos falar sobre a carreira do Fausto. Fausto, como você começou a jogar basquete? Como que pintou isso para você lá? Eu sou natural de Olímpia, cidade conhecida como Cidade Menina Moça. Eu fui influenciado e incentivado pelo meu pai, a Giannichini, que foi um dos fundadores dos Jogos Abertos de 1936, um esportista nato. Meus dois irmãos, o Reinaldo, que tem apelido de Patão, e o Anjinho, que é o Ângelo. E aí eu comecei a jogar no fundo da minha casa, no quintal, inclusive aqui no meu escritório, tem a cesta do qual eu iniciei. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu acredito, porque nós jogávamos ali futebol e basquete. Com 13 anos, eu fui disputar o primeiro campeonato colegial pela escola Altino Robasi, Capitão Narciso, perdão, em Bebedouro. Com 14 anos, eu disputei outro campeonato colegial para Franca, em Ribeirão, e com 15 anos eu vim para Franca. Iniciei nas categorias de base, comecei a jogar pelo IETC também, campeonato colegial, fui campeão do interior, campeão do estado. 67, 68 eu estava na seleção juvenil, que fomos campeões. 70, e isso eu já estava treinando com o time principal. 70, 71 eu fui campeão brasileiro de seleções em Salvador. Aí fiz minha estreia na seleção brasileira em 71. Aí em 72 aí foi o ano que eu entrei na primeira vez que eu viajei com a seleção. E em 73 foi o ano que eu comecei a me firmei e fiquei até 84. É isso aí. Gente, então, a carreira do Fausto, a gente vê que é uma carreira vitoriosa, né? Passou por grandes clubes. E assim, Fausto, como a nossa audiência aí tem pessoas mais jovens, pessoas mais de idade, então, quem tem mais de 40 anos, com certeza, mesmo não sendo uma pessoa que acompanhe muito basquete, com certeza ouviu falar de Franca e do Círio, né? E acompanhava a seleção brasileira nos campeonatos mundiais, Olimpíadas e coisas assim, mesmo quem não é do basquete. Quem era do basquete, não preciso nem ouvir falar. Então, quem tem mais de 40 anos sabe disso, mais de 35 anos, 40 anos sabe disso. Hoje está um pouco diferente e tal, mas isso é uma outra história. Então, e o Fausto, assim, ele jogou em Franca e no Círio, além da seleção brasileira. Então, ele jogou nos maiores times do Brasil da época que ele era o profissional, que nós vamos falar também sobre isso, né? Meio profissional, meio amador, né? Jogava como profissional e ganhava como amador, né? Essa é uma frase meio... mas, assim, então, para ter uma ideia da importância do Fausto para o basquete brasileiro, tá? O Fausto, então, como que foi? E só lembrando, pessoal, quem entrou depois aí na live, quem quiser participar do sorteio do nhoque e da sobremesa, do nhoque da Lalane, do sorvete da Esqui Sorvete, só falar qual era a grande capital do basquetebol brasileiro na época do Fausto, época de 70 e 80. É uma cidade do interior aqui de São Paulo, tá bom? Fausto, então, como foi o começo lá na Francana? Francana na época, né? Francana. Não, era Clube dos Bagres, mas eu vou só acrescentar que eu não posso deixar de mencionar que eu joguei no Vila Nova de Goiás, Goiânia, né? Fui campeão brasileiro e sul-americano, fiz muitos amigos lá, me formei em Educação Física em 1973. Joguei no Minas Tênis em Belo Horizonte em 89 e 90, e também joguei no Dharma Yara 90 91. Depois eu encerrei a carreira com quase 40 anos, podemos assim dizer. Mas o meu ingresso foi na época do Clube dos Bagres, que era um ginásio aqui bacana, que a gente morava, eu já morava no Clube dos Bagres, a gente treinava lá, a gente morava debaixo das arquibancadas ou no camarim. Eu comecei a jogar lá também com as categorias de base, e depois eu passei para o adulto, e a gente sempre acompanhava os treinos do adulto.
A gente treinava o infantil, o juvenil das 3 às 5, e das 5 às 7 treinava o adulto. E a gente sempre ficava ali um ou outro no banco esperando, por exemplo, que alguém faltasse, ou tinha alguém machucado, tinha algum jogador na seleção, e a gente completava os 10 para fazer aquele famoso racha, né? De 50 vidas sem acaba. Foi lá que eu dei os primeiros passos no Clube dos Bagre. Eu tenho muita saudade, apesar que hoje o Clube dos Bagre está muito caído aqui, bem dizer, desapareceu, só está na memória, né? Mas aí o início foi no Clube dos Bagres. Depois eu passei, aí nós fomos jogar no Emmanuel, né? Em 71, 72, depois em 73 eu fui para Goiânia, voltei. Em 75 eu joguei, aí joguei no Amazonas, que foi o melhor time que teve na história de Franca, ao meu ver, que eu joguei. Que esse time tinha 2 pivôs de força, que era o Gilson e o Robertão, o Adilson numa lateral, e eu e o Hélio Rubens na armação. Então esse time tinha arremesso de fora, jogo forte debaixo da cesta, contra-ataque e uma defesa potente, né? Quer dizer, esse time aí ganhou vários títulos, foi vice-campeão mundial pela primeira vez, e depois nós tivemos outro título em 81. Também não fomos campeões porque nós no confronto direto, naquela época decidia pelo confronto direto. Em 75 nós decidimos em Varese, ficamos com uma derrota igual o Birra Forest, que era um time, a base da seleção italiana. Em 81 nós tivemos também o confronto direto com o Maccabi de Tel Aviv. Inclusive depois daquele Mundial eu fui convidado para jogar em Israel, em Tel Aviv, mas em função de cidadania, que eu sou descendente de italiano, e já tinha um jogador estrangeiro, eu acabei não podendo, acabei não completando um sonho que eu tinha. Apesar que naquela época nós jogávamos como profissionais, responsabilidade, mas a estrutura nossa era muito amador, né? Porque hoje o basquete, ele é profissão. E naquela época, eu queria fazer o basquete ser profissão, mas não era. Ficava 2, 3 meses sem receber, já recebi rifa para vender. Você já vendeu rifa? Difícil. Eu já vendi rifa. Eu jogava e ia vender rifa para pagar o meu salário. É interessante. Isso aí tem muita gente vendo aí, vai ver que a história não é assim. Dormia embaixo no camarim, onde os artistas ficavam no Clube dos Bagre. E ali tem até uma história interessante, porque um dia nós chegamos de viagem, nós fomos jogar em Limeira, e o clube era emprestado para aqueles bailes de carnaval, pré-carnavalesco. Aí nós fomos entrar, o pessoal já tinha vendido a bilheteria para uma empresa e não queria deixar a gente entrar, eu e o Robertão. Aí falou, nós moramos aqui dentro. Eu falei, mas como vocês moram aqui dentro? Não, aqui tem o camarim. Ele falou, mas o camarim troca os artistas. Não, os artistas não trocam mais, os artistas trocam em outro lugar. Aí ele foi conosco, nós entramos por trás da banda, abrimos a porta, olhamos lá, ele falou, mas vocês moram aqui, nossa, é legal. E a banda lá tocando as marchinhas de carnaval, né, Cacau? É interessante. Aí nós tivemos que ficar lá até 4, 5 horas da manhã, porque como você ia dormir com aquelas músicas, mamãe, eu quero, sabe que lá não dá, né? Essa é uma história dentro do esporte que foi muito bacana, né? Então a gente teve várias histórias, né? E depois, aí eu fui convidado para jogar no Maccabi, acabou não dando certo, mas nós somos vice-campeões mundiais, depois disputamos outros mundiais, joguei contra grandes jogadores, né? Depois, aí eu joguei no Minas, no Vila Nova em 73, depois em 79, não, em 89 eu fui para o Minas, joguei um ano lá, também já estava encerrando a carreira, sabe? Depois joguei no Dharma aqui, que eu fui um dos fundadores do Dharma Yara, que teve a segunda equipe aqui em Franca, de 90 a 95. Eu fui um pouco de tudo, né? Carregava bola, carregava pedra, jogava, era técnico, mas deu tudo certo. Tem umas contusões que você sabe como é que funciona o esporte, né? Eu já fiz 4 cirurgias no joelho. Quer dizer, então eu treinava mais que os outros, né? Eu pensava assim, se treinava, a pessoa dava 50 arremessos, eu dava 100. Se dava 10 piques, eu dava 20. Eu sempre fiz um pouco acima do limite. E quando você vai acima do limite, é que nem um carro de Fórmula 1, aí ele estoura, né? Aí estoura distensão, contratura, torção, aí você sabe, quem é esportista sabe.
Qualquer coisa que você faz muito, no final você vai tendo alguma coisa que vai te incomodar. Eu, à noite, minha mão adormece, eu tenho dor quase o dia inteiro. Quer dizer, não é o dia inteiro, né? Mas assim, todo dia me aparece uma dor, é no pé, mas eu estou bem, eu estou convivendo bem com ela, eu estou feliz com a dor. Tá sentindo dor, tá vivo, né, Fausto? É isso que interessa, né? E eu tenho mantido minha saúde física e mental, porque eu acordo todo dia cedo, 3, 4 vezes por semana, eu ia à academia, agora eu não estou indo mais. Mas eu faço caminhadas aqui perto de casa, faço um pouco de musculação, leio bastante, estou atento aos projetos, estou atento a todo mundo, porque, inclusive, hoje, atividade física é importante de 5 a 100 anos, podemos assim dizer. Hoje, com esse isolamento e até por causa da pandemia, atividade física é uma coisa primordial que todo mundo tem de fazer. Se tem muita gente ouvindo aqui, vou passar uma mensagem já. Faça em casa, faça no playground, faça em algum lugar. Mas precisa, nós temos de movimentar. E você não movimenta só você, não. Leva seus avós, seu pai, vai fazer tudo, alguns de ginástica laboral, para a gente ficar atento o tempo inteiro, porque a gente começa nesse momento, pode ter depressões, obesidade. Então, nós temos que estar com a cabeça atenta a tudo que está acontecendo. E hoje ficou muito bom, por causa, nós temos feito assim, essas lives. Eu tenho feito curso de marketing esportivo, da lei do incentivo. Vou fazer um curso com a Luiz Helena, agora a partir do dia 26. Depois eu vou passar para você pode passar para o grupo, que vai ser legal. Então, a gente tem que se dedicar com a mente ativa. Bom, mas vamos voltar no basquete, então. Isso aí. Eu passo a bola para você. Tá, só um parênteses aqui. O Carlos Rossi, né, o seu conterrâneo lá de Olímpia, também eu gostaria de mandar um abraço para ele, agradecer pelo contato também, né? Ele é seu conterrâneo lá de Olímpia. Claro. Um abraço para o Carlão Rossi, né? Depois você mande um abraço para ele aí. Para ele. Também o Fernando Ramos Pulunga, um amigo nosso aqui de Botucatu, praticamente um irmão. Eu falo que é um irmão meu que não nascemos na mesma casa. Tá? Fomos criados em casa diferente. Mas ele que é o amigo da sua sobrinha Thaisa, né, que também está aí na live, e ele me contou a história que a Thaisa entregou uma camisa sua de Franca, do Sírio, uma camisa sua do Sírio para ele, né, que ele tem até hoje guardado essa camisa, né, ele contou a história lá na época de faculdade, que eles fizeram faculdade juntos, né, e ela entregou essa camisa, eles se conhecem desde lá. Puxa vida, que bacana. O professor Barraca também, que eu já citei aqui, do seu projeto, acompanhando também. Essas três pessoas, né? A gente está acompanhando a gente. Tem bastante gente de Olímpia entrando aqui, falando dos projetos, tem professores nossos, eu estou vendo aqui, já estou agradecendo e Olímpia é minha terra querida, eu tenho um carinho para aquele local lá, fenomenal, eu tenho meus amigos, minha família está lá, tanto da minha mãe, que é Cisoto, do meu pai, que é Giannichini, nós temos lá parentes, quando eu falo de Olímpia, eu até me emociono um pouco, porque são raízes, né? Foi lá que eu comecei, aquela coisa de roubar manga, nadar em rio, isso aí, na atual, ninguém sabe, mas caçar de estilingue, caçar passarinho, arrancar a tampa do dedão, essas coisas aí, só nós, como diz, só nós lá do interior. Isso. A Thaisa está falando que a Matilde está mandando um beijo para você, né? Fala para ela que eu mando outro beijo para a Matilde. A Matilde é maravilhosa. Também a Carolzinha Efigênio está bastante participativa, né? Que a gente não. A Carolzinha, ela é a nossa blogueira oficial digital influencer. Ela fez um vídeo que ela ganhou uma camisa da seleção que foi sorteada pelo vídeo que ela fez e ela é uma graça. E ela já fez até uma live com o Ricardo, meu filho, que é gerente do projeto. E a live foi o maior sucesso, porque ela fala muito bem, canta, desenvolta. E agora, é nosso cartão de visita, quando para falar, eu falo
A Carol é a mãe, né? A filha é a Nana. Ana Lara. É, Ana Lara. Isso aí. Ana Lara. Obrigado pela audiência aí, Carol e Ana Lara. Tá? Fausto, vamos falar um pouquinho falar um pouquinho de Franca. E como que foi jogar no antes disso, o Carlinhos, pô, um amigo nosso aqui da turma do basquete, ele só fez um comentário que jogou contra vocês nos Jogos Abertos do Interior de 1969 e, para variar, tomaram uma piaba, não viram a cor da bola. Então, que o time de Botucatu não tem essa tradição que tem Franca, né? Mas e o Ciro, como é que foi lá? Bom, essa de 69 foi em Araraquara, né? Foi em Araraquara. Os Jogos Abertos. Nessa época aí eu tava entrando na equipe, jogava alguns jogos quando a gente ganhava, assim, estava ganhando, com mais facilidade, e o professor Pedroca, que foi um dos maior técnico educador que o país teve, porque ele, no momento, ele treinava a seleção brasileira e ele saía do poliesportivo ou do Clube dos Bagres, né? Que naquela época tinha os dois ginásios, e ele ia cumprir a carga horária dele no estado. Ele ia ensinar menino de 15, 16 anos a fazer bandeja. Pode um negócio desse? Você tinha 5 jogadores da seleção brasileira no time, jogador da seleção paulista, jogador da seleção argentina. Nós tínhamos era uma seleção. O treino nosso lotava, tinha 100, 200 pessoas para ver o treino nosso, assistir o treino. E ele saía de lá, ia na escola do estado, cumprir a carga horária dele, ensinar. Ele era um abnegado, né? Estudioso do basquete. Então ele ia lá ensinar o pessoal, os meninos da escola pública, a fazer bandeja. Precisa ter muito coração para fazer isso, não é? Ele foi um exemplo. Inclusive o ginásio aqui, o poliesportivo, né? O Pedrocão tem o nome Pedro Murilo Fuentes, em homenagem ao professor Pedroca, né? Conhecido como Pedrocão. Bom, mas aí você quis saber do Círio, é isso? Do Círio, depois nós voltamos para Franca, que assim, Franca não vai sair da live porque. Mas a gente antes de falar do Círio, entrou aqui um rapaz aqui, não sei se você conhece, acho que o Brasil inteiro conhece, chama Marcos Abdala Leite. Você conhece? Marquinhos, pivô claro. da seleção brasileira. Nossa, um abraço, Marquinhos. Nossa, um prazer você estar junto com a gente aí, Marquinhos. Meu amigo, eu tenho muito prazer de ter amizade com ele até hoje. Orgulho de ter dividido as quadras, jogando pelo Círio e jogando pela seleção brasileira, seleção universitária. Ele foi um dos maiores pivôs, se não o maior pivô da história do basquetebol brasileiro. Ele é um pivô fantástico, dominava os fundamentos dentro do garrafão, era uma coisa maravilhosa. O que esse rapaz fazia, e hoje ele tem muito para ajudar o basquete. Espero que a CBB, com essa nova gestão de melhoria, ele pode participar e deve participar, porque ele é exemplo de jogador, de pessoa, sabe? Então, o Gui aí, presidente da CBB, e mais o Marcelo aí, Pará, Marquinhos precisa estar junto com vocês aí, moçada. Vamos lá que o basquete nosso está voltando. Bom, mas aí eu cheguei no Círio em 83, naquele momento, era um momento já de sair de Franca, porque tem uma época que o ciclo vai te desgastando. E eu fiquei 2 anos no Círio, um clube fantástico, fiz muitas amizades, sabe? Fui campeão sul-americano, campeão brasileiro, 3º lugar no Mundial, que o Círio realizou em São Paulo, no Ibirapuera. Até hoje eu tenho amizade com grandes jogadores, grandes amigos do Círio. Inclusive eu fui lá agora esse ano, no início de janeiro, porque em outubro o Círio fez uma homenagem aos jogadores da seleção brasileira e jogadores que defenderam a camisa do Círio. E eu recebi uma placa muito bacana, está anexada no ginásio do Círio. Eu só não vou sair para pegar aqui, porque eu vou sair da imagem, mas ela está aqui na minha frente. Agora que eu lembrei disso aqui, dessa daí. Então, a placa que eu recebi, eu tenho muito orgulho de ter feito muitos amigos no Círio, né? E o Marquinhos foi um deles, que o Marquinhos eu joguei com ele no Círio, na seleção universitária, nós somos 3º lugar na Universidade de Moscou, né? E também joguei nos veteranos também, com eles fomos campeões no veterano, campeão mundial de Master,
de 45 e medalha de prata no Master de 50 anos. Jogamos em duas categorias. Estamos vivos até hoje, né? Foi bom porque... Mas foi... Então, no Círio foi uma coisa muito bacana, que eu tenho muito orgulho de ter jogado no Círio, como todos os times, né? O Vila Nova também, até hoje eu tenho amigo em Goiânia, foi feita uma reportagem comigo fantástica sobre o Vila Nova. Mas posso contar uma história do Vila Nova? Fausto, a live é sua, história é o que o pessoal gosta. Manda bala. O Vila Nova foi campeão em 1973, campeão brasileiro. E nesse ano, o Vila despontou, por exemplo, para o Brasil. Porque o time do Fluminense, do Círio, do Jacareí, time do Minas, time do Palmeiras, todos esses times, grandes times do Brasil, estavam presentes lá em Goiânia para jogar lá o Campeonato Brasileiro. E nós ganhamos lá. E eu também tive a felicidade de ser campeão e ter sido escolhido o melhor jogador da Taça Brasil. Mas nós ficamos lá na semana seguinte e ia ter um jogo no estádio, não esse no Serra Dourado atual, o antigo, chama Pedro Ludovico. Acho que eles já desmancharam esse campo de futebol. É que agora tem o Serra Dourado e tem o Estádio Olímpico, que chama lá, mas não sei dizer o porquê. Eu faz tempo que não vou em Goiânia. Se tiver alguém de Goiânia aqui, um abraço para eles aí. Aí nós chegamos, foi eu, Paulinho Ranieri e o Ronald. Esses dois a gente dividia os apartamentos. Inclusive o Paulinho Ranieri, os dois já faleceram, que são meus amigos do coração. E hoje também eu perdi um amigo que... Bom, enfim, vamos falar de coisa boa. Mas apesar que estou falando deles, que são coisas boas também. E nós fomos nesse jogo e ia jogar o Goiás e o Vila. E o Vila é o time do povão, né? O Vila é o Corinthians, daqui de São Paulo. E o Goiás já era um time mais estruturado. E nós chegamos lá no jogo, e a Brasil Central, ela que ficava lá comandando. E o pessoal do Vila, que era 75% do campo, eu vi a Brasil Central. Quando nós entramos lá, o pessoal viu. Falou, tá chegando aqui o Fausto, o Ronald, o Ranieri, e o jogo comendo, né? Aí falou assim, torcida do Vila, fiquem em pé para saudar os campeões brasileiros. Você acredita, no meio do jogo de futebol, a torcida ficou em pé, ficou saudando, ficou em pé, ficou batendo palma para nós. Eu não sabia nem onde que eu punha a cabeça. Falei, vou esconder aqui, fiquei com uma vergonha terrível. Falei, nossa, nunca vi isso. Bom, isso vai bem, eles nem viram que o Goiás já tinha feito outro gol. Quando eles viram, já está 2-0 lá, aí o Vila levou um chocolate de 4-0 e falou, vocês têm de mudar de time. Eu falei, como eu vou mudar? Eu jogo no Vila, vou torcer para outro, tem que torcer para o Vila, né? Essa história é bacana, né? Você vai no campo de futebol, não sei quantas mil pessoas lá ficam em pé te aplaudindo, e o pessoal daqui da numerada ali também, da coberta, também ficou em pé, ficou aplaudindo a nós, não sei o quê, parabéns, parabéns, não sei o quê. Essas coisas boas do esporte, né? Que isso é muito bacana, né? Não, e ainda, como você disse, para quem não sabe, aí o Vila Nova é o Corinthians lá é o Corinthians lá de Goiás. É o Corinthians de lá, Vocês foram campeões. Na terceira divisão, né? Não sei como é que ele está agora, não. O Vila Nova provavelmente é Série C. Eu acho que caiu Série C, né? Para C. Série C, Série C. No futebol. Viu, Fausto? E assim, aproveitando daí, a história do Vila Nova, qual que é a sua explicação, por exemplo, na época, tá? Hoje a gente tem outros clubes aí despontando, né, no basquete. Mas assim, qual que é a sua explicação, por exemplo, Franca ter tido todo esse sucesso, mesmo o Círio, né, um clube de São Paulo, eu não conheço, mas acredito que seja um clube de elite lá em São Paulo, e o Vila Nova de Goiás, qual é o segredo para o sucesso dele durante esse período que você jogava? Bom, o sucesso de Franca é o seguinte. Em 1954, o professor Pedroca foi formado pela USP e escolheu a cadeira de Educação Física aqui em Franca, no IETC. Foi o primeiro ano que teve os Jogos da Mugiana, que veio jogar o time Piracicaba, Vlamir, Pecente e Valdemar. Tá bom esse time? Não perdia de ninguém, né? É complicado. Bom, aí inclusive mundialmente, né, Fausto? Mundialmente, porque foram são bicampeão do mundo, né? Bicampeão do mundo. Vlamir, Pecente e Valdemar são bicampeões mundiais, 59 e 63. Bom, aí o Pedroca, ele gostava muito de ginástica olímpica, de atletismo, mas ele viu que Franca já tinha uma história do basquete. E ele começou a estudar o basquete.
jogava um pouco, aí partiu e começou a ser técnico do IETC, depois foi convidado para ser técnico no Clube dos Bares. Em 1960, Franca já tinha aqui da cidade, que era o Hélio Rubens, que jogava futebol, era bom de bola no futebol e bom de bola no basquete. Aí ele optou pelo basquete. Aí trouxe o Anjinho, que veio de Uberaba, que é meu irmão, o Edson Ferraciu, que é o pai do Demétrios, técnico, o Braido e o Hamilton. Esse foi o melhor time de Franca de 1960 a 65. Foi o time que foi campeão dos Jogos Abertos, campeão do interior, foi o time que conseguiu levantar, começar a erguer o basquete de Franca. E depois foram chegando os jogadores assim. Eu vim em 67, o Robertão veio em 68. Começa assim, meu filho jogava, Ricardo, o filho do Robertão Marcelo também. Então começou a fazer uma geração. Foram chegando. Tinha os irmãos Carraro e o Carrarim. Depois vieram os irmãos Olaio, o Miltinho e o Zé Luiz. Então começou a virar um time. E hoje tem, por exemplo, o filho do Edu Mineiro, que é o Guilherme. Tinha o filho do Chuí, que é o Cauê. O filho do Paulão, que faleceu, que é o Léo Mendel. Então, é uma sequência o filho do Gilson. Então, você vai ver que muitas pessoas que já estão aqui em Franca há muito tempo e já vieram para cá para jogar. O filho do Fernando Minuti. Então, e vários outros aqui, se eu não lembrar, vocês me desculpem. E foi dando uma sequência nisso aqui, de pessoal vindo para Franca e ficando aqui. Aqui tem uma história que fala o seguinte: se você beber a água da careta, você não sai daqui. É uma história que você, bebeu água da careta, e pode deixar, se ele sair, ele volta, né? Só um detalhe, Fausto. O Carlinhos, ele é uma das referências nossas aqui do basquete, aqui, amigo nosso, né? Ele falou, tem uma pessoa aqui de Botucatu, que é o Alemão, mas eu não vou saber o nome dele. O Alemão, que diz que jogava junto com o Vlamir lá em Piracicaba nessa época. E chegou a jogar na seleção brasileira. Você se lembra dele? Tem conhecimento dele? Alemão, com esse nome mesmo? O nome dele Isso, o apelido dele é Alemão, mas ele era conhecido como Alemão mesmo. Alemão, Carlinhos, ajuda a gente aí nisso aí. Então, só vou contar um detalhe, que o Alemão, ele aproveitando também que o Marquinhos entrou na nossa live aí, ele trouxe o Alemão, eu lembro que ele trouxe um jogo de basquete de veteranos aqui em Botucatu e que o Marquinhos participou, o Carioquinha, Poxa vida. Roberto Lopes de Souza, o Alemão. Tá aí, olha, eu estou um pouco agora nesse momento, eu não consegui ainda lembrá-lo não, mas manda um abraço para ele, se é esportista, a gente, né, nós estamos juntos aí, manda um abraço. Outro jogador de nível também era o Carioquinha, né, outro da minha geração, tudo pessoal de 51, Marquinhos e Adilson também. Nós tivemos uma carreira juntos, nós fomos para a seleção, tivemos uma carreira com 12 anos, mais ou menos, quase todas as convocações nós estávamos juntos. Viu, Fausto? Uma curiosidade, tá? O Carioquinha, né? E assim, eu lembro muito mais do basquete dessa época que você jogava do que o de hoje, tá? Hoje eu confesso que não acompanho muito, tá? Mas essa época de vocês eu acompanhava bastante. E, assim, uma curiosidade, né? Por exemplo, você e o Carioquinha na seleção brasileira, por exemplo, revezavam bastante, né? Os dois trabalhavam como armador, né? Tinha essa disputa interna, tinha esse ciúme, essa disputa interna que tem bastante no futebol. Você enxergava isso? Em todo lugar. Porque a gente sabe que é tudo difícil, porque estava envolvendo posicionamento, melhores salários, se você fosse titular. Alguns jogadores almejavam aí jogar na Europa, na Itália, como foram. Então tinha uma disputa interna, e algumas vezes a gente se perdia em função disso, porque precisava do técnico ter um pulso muito firme para poder gerenciar esses jogadores, porque você sabe que
vaidade é grande em todo lugar, mas eu entendo isso hoje perfeitamente, porque na época a gente até tinha assim, um pouco de rivalidade, mas hoje eu entendo por que a gente fazia isso. Era um momento de poder a gente ter um contrato melhor, buscar outras alternativas, porque o basquete não nos dava ganha-pão. Era um salário muito pouco e a gente tinha de fazer outras atividades. Sou professor de educação física, então eu dava aula, tinha uma escolinha de basquete, inclusive a escolinha de basquete chamava craque, o craque de bola, né? Eu até pus o nome com K. E o Instituto Fausto Giannichini eu fui inspirado nesses meninos que hoje são médicos, são dentistas, engenheiros, são todos meus amigos aí, uma turma fantástica de pessoas que vários deles ainda estão na atividade do Master. Mas essa vaidade, eu entendo hoje perfeitamente por que a gente tinha essa vaidade e dentro da quadra, aquela rivalidade algumas vezes, e era prejudicial à seleção. Sim. Mas eu entendo, aliás, assim, eu sou amigo de todos. Eu tenho amizade com todos, eu não sou mais chegado, tudo, mas eu tenho amizade com todos eles. Mantenho o relacionamento com essa minha geração, a geração um pouco para frente que eu joguei também, a geração um pouco para trás. Então, o esportista a gente entende isso, porque sim, muita gente boa também, né, Fausto? Se você pegar um Carioquinha, Rubens, né? Nossa, não. E outra coisa, Marcelo, né? Você Marquinhos, muita gente boa, né? Você está vendo nas minhas costas aqui uma camisa verde e amarela, não está? Verde e amarela. Então, sim. A gente jogava com essa camisa, era por amor. Era por amor de jogar pela seleção brasileira. Sabe? Tinha sonho. Quando eu saí de Olímpia, eu tinha sonho de jogar para a seleção brasileira. Então eu falo que esse sonho eu realizei. E eu estava carregando junto com esse sonho, Cacau, o legado da minha família. Porque como eu jogava no fundo de casa, lá em Olímpia, depois eu jogava no Boque também, que era uma quadra descoberta, né? Tabela de madeira, aquela coisa toda. Até hoje tem nas escolas do Estado. Eu saí e a gente ia todo mundo para casa jogar. Todos os meninos. E meu pai ficava gerenciando. A gente fala que é um trabalho de inclusão. Então foi o primeiro trabalho de inclusão que eu tive, foi no fundo do quintal de casa. E depois, quando eu saí, quando eu trabalhava com palestras e treinamentos, trabalho até hoje, eu recebi um sinal, que eu fui num evento e encontrei vários esportistas que já tinha lei federal. Fausto, você precisa fundar uma ONG, não sei o quê. Eu falei, mas como é que funciona assim? Tava a Médica Paula, tava o Feitosa, a Ana Moser, a Marta. Então, aí me deram umas coordenadas e eu vi que eu estava carregando eu estava trazendo comigo esse legado. E eu tive uma revelação para ele em 2007. E aí, em 2009 eu abri o Instituto, em 2011 eu comecei a iniciar os projetos. E estamos fazendo até hoje, estamos trabalhando da melhor maneira possível, mas estamos continuando firme e forte. E a nossa meta, esse ano terminou um pouco, né? Em função da pandemia, era beneficiar 10 mil alunos da rede pública nesse período todo, tudo gratuito. Bom, mas eu te cortei, acho que você queria falar alguma outra coisa, né? Acho que eu te cortei. Não, tudo certo. Tá, Fausto, tá perfeito, Fausto, tá tranquilo. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. O projeto nós vamos falar ainda, sobre o projeto, tá? Vamos falar bastante sobre o projeto, porque isso é uma coisa muito importante. Aí eu vi a camisa verde e amarela aí, lembramos da seleção, né? Como que foi? Campeonatos sul-americanos, pan-americanos e principalmente o Mundial das Filipinas. O que representou para você representar o nosso país, né, nesses campeonatos? Quais foram os títulos? Como que foi isso? Foi um sonho, né? Bom, primeiro, antes de ir para o Pan-Americano, eu quero contar uma história para você, seguinte. Nós íamos jogar no Ibirapuera contra a União Soviética. E eu estava fazendo minha estreia. Então, era assim, tinha um túnel, tem um túnel no Ibirapuera, não sei, faz muitos anos que eu não vou lá, o Ibirapuera foi construído nos anos 60, um túnel de 2 metros de altura, mas para aquela época, 2 metros de altura, o pessoal era alto.
Só que em 70 e pouco, o time da União Soviética tinha 8 jogadores para cima de 2 metros. Então eles ficavam tudo assim. E tinha o Katienko que tinha 2,23. Aí eu cheguei e falaram assim, não, os menores vão na frente. E o Ibirapuera, a TV Globo passava depois da novela, o famoso Roque Santeiro, Dona Flor, seus dois maridos. Quem é antigo, eu não lembro disso aí. Mas ela passava depois ao vivo, e o Galvão Bueno transmitia, o Luciano do Vale, era uma festa, né? Tinha 15 mil pessoas no Ibirapuera gritando o Brasil, e a hora que eu fui entrar, falando, vai na frente. Quando eu olhei, estava esse gigante, a perna dele era mais grossa que a minha cintura. O cara era um monstro, e feio também, né? Sem contar que ele era feio. Aí eu entrei, nós entramos todo mundo, perfilamos e tal, e tinha tido 16 jogadores, foram convocados, cortaram 4, eu fiquei, mas eu estava começando, tinha 3 armadores, né, um titular, e eu era o terceiro, e eu sentei lá na ponta do banco, e assim, à medida que você for jogar, se você for reserva, não tem problema, você fica sentando ali mais perto do técnico. Você não vai ficar sentando lá na ponta você fica meio escondido, para ele não te ver. Eu não põe para jogar, né? Aí eu fiquei lá na ponta, e daqui a pouco o titular, acho que na época era o Mosquito que estava lá, ele teve uma contratura no posterior, ele tentou e não deu certo. Aí parou o jogo, fez massagem, não sei o quê. Aí o técnico, que era o Edson Bispo, me lançou, aí quem me lançou no juvenil foi o Mical. Aí o Edson Bispo falou, Fausto, vamos entrar. E eu fiquei, falei, pô, não é possível. Aí eu tinha apelido, eles já me chamavam de Patão, né? Eu peguei o apelido do meu irmão. Aí eles me cutucaram. O Patão é você. Eu falei, não, eu não. Aí o Edson falou, vamos lá, vamos jogar. Nossa, eu falei, como é que eu vou entrar nesse ginásio lotado em Ibirapuera? E jogando na armação. Aí o pessoal, inclusive o Marquinhos foi um deles aí, falou, ó, fica tranquilo, nós vamos te ajudar aqui. Joga como você está acostumado a jogar lá em Franca. Eu falei, então tá bom. Eu entrei, no comecinho fiquei um pouco receoso, mas também não errei nenhum passe. Aí houve uma bobeira lá, o marcador meu falou assim, esse moleque aí não vai chutar nenhuma bola, né? Como ele afastou 2 metros, eu joguei a primeira, eu caí. Quando caí a primeira, a torcida levantou e ficava gritando, aí né, foi embora. Aí eu acabei fazendo acho que uns 12 pontos nesse jogo, que é muito, para a época. Bastante. Época bastante, não tinha cesto de 3, não estreante. Isso nós vamos falar sobre isso também. Aí depois aí foi gritando Brasil, aí depois eu só tinha ouvido falar isso em televisão, essas coisas. Aí a hora que acabou o jogo, a saída dos atletas era uma saída lateral. Aí saímos lá, tinha umas 40, 50 pessoas. Dá autógrafo, aí deu autógrafo para todo mundo. Falei, bom, então tá bom, né? Não, isso aí foi uma coisa maravilha, né, que aconteceu. Esse foi um estágio que eu falo que é uma passagem que eu tive. Bom, depois tive Sul-Americano, joguei em São José dos Campos, jogamos também teve um Sul-Americano em São José dos Campos, também em Valdívia, e teve um outro que agora não estou me lembrando. Nós ganhamos, acho, 3 Sul-Americanos. Pela seleção. Pan-Americano, eu fui no Pan-Americano do México, 75, 79 foi em Porto Rico, os 2 foram bronze, e em 83 nós fomos prata, ficamos atrás dos Estados Unidos. Você sabe quem jogava no time dos Estados Unidos? Quem que é? Michael Jordan. Fraquinho, né? Isso em 50. Aí você me quebrou uma pergunta que eu ia fazer aqui. Qual foi o maior jogador que você enfrentou? Aí você já respondeu, não vou nem perguntar isso mais. Então eu vou fazer uma seleção para você. Eles não eram profissionais. Depois tem uma história do profissional que eu vou contar também. Eles não eram profissionais nessa época. Só um segundinho. O deputado Fernando Cury acabou de entrar aí na live, está nos ouvindo nesse momento, tá? Ô, deputado, olha, eu quero falar para ele o seguinte, essa camisa é do projeto, então vamos, eu não sei se ele vai ter muito tempo. Não, vamos lá. Esse uniforme aqui é do projeto, aqui ó, Condeca, vou esconder aqui, e essa
Tá vendo? Olha aqui. Fernando aí, ó. Fernandinho Isso aí, aqui ó. isso aqui é doado através do termo de parceria que eu tenho com o Instituto Fausto Giannichini, tem com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, a Condeca, e o deputado Fernando Cury tem nos prestigiado, toda a equipe dele. Até hoje eu mandei um vídeo para você agradecendo que nós vamos continuar esse projeto, que o projeto encerrou agora, mas em função das aulas online e vídeos que nós temos feito, entrega de uniformes, nós vamos continuar com esse projeto, independente se for aberto presenciais ou online, nós vamos continuar até dezembro de 2020, esperamos que em 2021 a gente volta ao presencial, que também é muito bom, né? Isso aí que nos enobrece. Então, eu já quero agradecê-lo, toda a equipe dele, e se quiser fazer alguma pergunta aí, depois você me passa aí. Não, ele tá mandando um abraço, agradecendo você pelas palavras. Eu agradeço ele, agradeço a equipe pela parceria e acreditar que a gente pode fazer coisas diferentes, porque a missão do Instituto, né, eu falo do IFG, é educar através do basquete, somos agentes de transformação social e trabalhamos na prevenção da criminalidade e das drogas e evasão escolar. E ajudamos os jovens e adolescentes a estudar e sonhar que tudo é possível. Isso que é a nossa missão hoje aqui dentro do Instituto Fausto Giannichini. Aí o Fernando está colocando que é um grande exemplo o seu instituto, o Instituto Fausto Giannichini. Estamos mudando vidas. Vamos lá, Barraca. Ô, Cacau. É que o Barraca estava aqui, mas todo mundo de Botucatu. Barraca assessor do Fernando, Barraca grande amigo nosso aqui de Botucatu também. Certo, Barraca aí já mandou uma palminha aí. Só duas coisinhas, o Fausto. Tem bastante coisa para a gente falar, tá? E o tempo voa aqui na live. Você teria disponibilidade, e o Instagram ele tem o limitador do tempo de 1 hora, tá? Eu sei. Você teria disponibilidade para a gente conversar mais um pouquinho, porque eu gostaria de entrar mais no assunto do Instituto, né? Se você tiver disponibilidade. A gente conversar mais um pouco? Como é que... Nós já passamos de meia hora? Não, está faltando 10 minutos. 50 minutos nós estamos conversando. Já conversamos 50 minutos? 50 minutos. Estamos falando bem, então, hein? Não, estamos falando bem. Não, quando o papo está evoluindo, o negócio passa muito rápido. Aí, né? Não, você que sabe, para mim está... Se você tiver disponibilidade, como que a gente faz? A gente encerra, né? A gente fala o primeiro tempo, encerra o primeiro tempo, toma uma aguinha, 2 minutos depois volta para conversar com mais calma sobre o Instituto. Eu gostaria de conversar mais sobre o Instituto e algumas coisas da seleção também. Se você tiver disponibilidade, a gente faz dessa forma. Vamos levar um projeto aí para Botucatu. Né? Sim, aí vamos conversar. Dá para a gente... Tanto da lei paulista ou da lei federal. Ou então da Condeca. Vamos trazer aí, ó. Fernando está aí na audiência aí, vamos fazer uma parceria. Ó, estou à disposição. Tranquilo. Então vamos só terminar mais mais um pouquinho, daí a gente encerra o primeiro tempo e depois retorna para conversar, para a gente conversar com mais calma. Tem outros assuntos também que a gente gostaria de comentar, né? A linha de 3, se tiver empate, a gente vai para a prorrogação, tá bom? É isso aí. Isso aí. Então, Fausto, daí voltando à seleção, voltando à seleção brasileira, daí vários mundiais pan-americanos e esse mundial das Filipinas, né? Que o Brasil foi medalha de bronze, né? Do terceiro lugar e me parece que foi uma campanha muito boa, né? Naquele mundial. Foi uma ótima campanha, nós ficamos treinando. Nossa, mas a gente treinamos quase 3 meses. E entre preparação, torneios, e depois viagem, fuso horário, uma semana antes, 10 dias, porque eram 11 horas de diferença de lá para cá. E um sucesso lá bacana, porque
nós éramos para ter feito a final, para falar a verdade. Nós jogamos com a União Soviética, inclusive aquele vídeo que você viu ali, que foi editado da estatal soviética. E nós perdemos no final esse jogo. Era para a gente ter ganho, ter ido para a final contra a Iugoslávia. Nós tínhamos perdido para a Iugoslávia, mas você sabe, final é final, né? Pode acontecer tudo. Pode acontecer, a gente poderia ter uma surpresa ali. E nós ficamos muito chateados de não ter perdido, acho que de 6 ou 7 pontos da União Soviética. Depois a União Soviética acabou perdendo para a Iugoslávia na final. E quando nós entramos contra a Itália, falava, o terceiro lugar é uma classificação boa. Mas você sabe, no Brasil, o segundo lugar já ninguém dá muito valor, né? E falar, não, o terceiro lugar é muito bom. E assim, né, Fausto, independente das outras seleções, estava jogando com a Iugoslávia e a União Soviética. Quem acompanhava o basquete era uma equipe... E a Itália, né? É a Itália, com Meneghin, Marzorati, Baliviera, essa turma toda. É um negócio louco. Aí nós entramos para jogar, já meio desanimado. Aí falando, não, vamos lá, sabe? A gente tava meio, assim, meio triste em relação, porque acaba um jogo, não dá tempo de você comemorar nem chorar. No outro dia já tem outro jogo. O basquete joga... Em 15 dias nós fizemos 10 jogos. Então é uma pauleira. E aí nós fomos nesse jogo, estava na frente, depois deu uma desanimada, sabe assim, pessoal, vamos lá, vamos buscar energia. Aí acabamos ganhando no final, que o Marcel fez aquela cesta atravessando o meio da quadra, ele jogou, e hoje, eu vejo e falo, nossa senhora, foi um feito histórico, porque você sabe que foi a última vez que o Brasil subiu no pódio, em 78, o basquete brasileiro, porque senão ia ser... Em 70, ia fazer... Anteriormente tinha sido em 70 no Mundial lá na Iugoslávia, que o Biratã jogava, né? Aliás, eu quero fazer mencionar aqui, eu não sei se você ia me perguntar, mas eu quero fazer o seguinte. Qual o melhor jogador que teve na história do Brasil? Eu vou colocar um que todo mundo gosta, porque ele jogou em 3 gerações. Jogou na geração do Amauri e do Vlamir, jogou na geração dele, jogou na minha e jogou na geração do Marcel, Oscar e o Gilson. Biratã Pereira Maciel. O grande Bira. Eu acho que esse foi o símbolo do basquete brasileiro. Sem menosprezar ninguém, porque só tivemos o craque, né? Mas você falar assim, se você perguntar para várias pessoas que tiveram, assim, oportunidade de jogar com ele, eles vão colocar ele como, assim, um hors concurso dentro de uma... Ele não precisa ser votado. Ele é uma pessoa que você... É ele e mais 4. Eu tive a oportunidade de ver o Biratã jogar só no final da carreira pelo São José. Né? Ele São José. No final da carreira, eu acompanhava pela televisão o Biratã no São José. Certo. Pastor, então, podemos então partir para o segundo tempo, que daí a gente encerra agora, né? E voltamos para o segundo tempo, vamos falar do Instituto Fausto Gianecchini, assim, as principais coisas que vamos falar. A questão da linha dos 3 pontos no basquete, tá? E o Fausto é tio de um grande ator da Rede Globo. Daí nós vamos revelar e vamos conversar sobre isso. Vamos revelar, vamos lá. Tempo na gente falar, né? Vamos lá, segundo tempo, então. O sobrenome vocês já vão saber. Pessoal, do sorteio. Então fica para o segundo tempo o sorteio. Quem for entrar já no segundo tempo, quem já registrou aí que a cidade que foi a capital do basquetebol, cidade do interior paulista, que foi a capital do basquetebol brasileiro durante muito tempo, década de 70 e 80, não precisa colocar de novo, já está devidamente anotado. Agora, quem não participou e quer participar do sorteio, tá? É só falar qual é a cidade que foi a capital do basquete brasileiro nos anos 70 e 80. Aí vamos concorrer ao nhoque da Lalane Croquettes e uma sobremesa da Esqui Sorvetes. Fausto, então estamos encerrando o primeiro tempo, só tomar uma aguinha, 2, 3 minutos, mesmo esquema, voltamos já. Tá bom, gente? Vamos lá. Aguardo vocês, então. Aí já vai preparando, pessoal, já vai preparando cervejinha, tal, para o segundo tempo mais descontraído aí. Eu vou tomar água, eu também estou só na água e no refrigerante aqui, estou tranquilo. Tá bom. Até já então, Fausto. Obrigado por enquanto, eu vou já. Ok.